A história que vamos conhecer hoje é sobre uma decisão, uma que custou a um príncipe seu reino e a própria vida, mas que no fim das contas acabou unindo uma nação inteira. É a extraordinária jornada de São Hermenegildo, uma história de fé, de conflitos familiares e de rebelião que, de uma forma surpreendente, conversa com o nosso tempo. E para entender o tamanho do sacrifício de Hermenegildo, a gente precisa voltar no tempo por uma crise que literalmente rachou o mundo cristão. Foi algo tão grande, tão avassalador, que fez São Jerônimo escrever essas palavras. O mundo inteiro gemeu e espantou-se ao ver-se ariano. Então vamos lá, século IV. Uma heresia poderosíssima começou a se espalhar como fogo pelo Império Romano. E ela questionava o ponto central da fé, a identidade de Jesus Cristo. No fundo, o arianismo era isso, uma negação de que Jesus era plenamente Deus. A ideia era que ele seria, na verdade, uma criatura, a mais perfeita de todas, claro, mas ainda assim uma criatura e não o Criador. E o mais impressionante é que essa briga toda que dividiu o mundo girava em torno de uma única letrinha no grego. É isso mesmo. A igreja dizia que Jesus era homoousios, da mesma substância do Pai. Já os arianos diziam que ele era homoiousios, de substância semelhante. Parece pouco, né? Mas essa pequena diferença mudava absolutamente tudo. A igreja, claro, reagiu. No famoso Concílio de Nicéia, a heresia foi oficialmente condenada. Mas, sabe como é? Uma decisão no papel não muda a cabeça das pessoas da noite para o dia. O arianismo continuou forte, principalmente entre os povos germânicos, como os visigodos que nessa época dominavam a Espanha. E aí a gente avança uns 200 anos no tempo e chega na Espanha visigótica, porque foi lá, dentro da própria família real, que esse conflito explodiu de novo. E aqui estão os personagens da nossa história. De um lado, o rei Leovigildo, ariano convicto. Do outro, seu filho e herdeiro, Hermenegildo, que foi criado nessa mesma crença. Mas aí entra a princesa Ingunda, católica fervorosa, que se casa com Hermenegildo. E para completar o cenário, a rainha Goswinda, uma ariana fanática. A mesa estava posta para um confronto épico. E o confronto veio. A rainha Goswinda não mediu esforços para forçar Ingunda a se converter, chegando até a violência física. Mas a jovem princesa mostrou uma força inacreditável. A resposta dela foi essa declaração de fé inabalável. Vendo a coragem da esposa e orientado pelo grande São Leandro de Sevilha, Hermenegildo tomou a decisão que mudaria sua vida e o destino do seu povo para sempre. Ele abandonou o arianismo e abraçou a fé católica. Bom, a conversão de Hermenegildo não foi vista como uma simples escolha de fé. Para o pai dele, o rei Leovigildo, aquilo foi um ato de traição política. Foi o estopim de uma guerra civil. E os eventos se desenrolaram muito rápido. O que começou com uma crise de fé virou uma guerra declarada, pai contra filho. Depois de um longo cerco, Hermenegildo foi derrotado, capturado e jogado numa prisão. Mas foi na solidão daquela cela que Hermenegildo enfrentaria o teste definitivo, o mais brutal de todos, da sua nova fé. Era noite de Sábado Santo do ano 586. O rei Leovigildo mandou um bispo ariano até a cela do filho com o ultimato. A escolha era clara. A oferta era simples e, ao mesmo tempo, terrível. Era só receber a comunhão daquele bispo ariano, um ato que para ele seria um sacrilégio, e em troca ele teria seu perdão, sua liberdade e sua posição de volta. Ou recusar e encarar o que viria depois. A resposta de Hermenegildo ecoou pela história. Como disse o Papa São Gregório Magno, ele escolheu a graça de Deus em vez do favor do seu pai terreno e rejeitou o bispo herético com toda a sua força. Pouco tempo depois da recusa, a ordem do rei foi cumprida. Um carrasco entrou na cela e matou Hermenegildo com um golpe de machado na cabeça. O príncipe estava morto, mas o seu martírio se tornou a semente que faria a fé florescer em toda a nação. E a história dele nos mostra uma coisa: essa heresia, na verdade, nunca desapareceu por completo. Dizem que o próprio Leovigildo se arrependeu e, no leito de morte, recomendou a fé católica ao seu outro filho, Recaredo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Recaredo se tornou rei, ele converteu oficialmente toda a Espanha ao catolicismo. O sacrifício de Hermenegildo não foi em vão. Só que o problema com as heresias é que elas são teimosas, elas não morrem, elas se transformam. A ideia central do arianismo, essa de diminuir quem Cristo é,
continuou a aparecer ao longo da história, só que com outras roupas. Olhem só essa comparação, é fascinante. O arianismo antigo dizia que Cristo era um semideus. Hoje, um certo humanismo moderno diz que ele foi um grande mestre moral. Antes, a divindade era negada de frente. Hoje ela é esvaziada, transformada numa metáfora para o potencial humano. A estratégia mudou do confronto aberto para uma reinterpretação sutil, muitas vezes de dentro da própria cultura cristã. No fundo, é o mesmo erro com um disfarce diferente. E isso nos leva à pergunta final. A história de Hermenegildo, que preferiu a morte a um único ato que comprometia a sua fé, nos joga um desafio. Como é que a gente defende a verdade sobre quem Cristo é, quando a ameaça não é mais um machado, mas um sussurro? Uma reinterpretação que parece tão razoável. Fica aí a reflexão. A história